Pai do Senhor, meus amados irmãos, boa noite. Bem-vindos todos aqueles que são da Pacentar e todos aqueles que estão me assistindo agora nesse culto da família. Creio que Deus tem algo para nossas vidas nessa noite. Eu queria ler uns salmos, talvez sejam os salmos mais conhecidos da palavra de Deus. O Salmo 23. Eu quero ler na minha versão aqui, King James. Aproveita aí, abre a tua Bíblia. Chama o marido, a esposa, os meninos, senta todo mundo perto de você, perto da tua Smart TV, do teu computador, do teu celular, enfim. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Eu quero que você repita comigo. Para as águas tranquilas me guia em paz. E se possível for, fala alto na tua casa. Para águas tranquilas me guia em paz. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está teu coração nessa noite. Eu não tenho nem ideia como está sendo essa quarentena para você. Mas uma coisa é verdade. O Senhor nunca deixará de ser o teu pastor. Aquele que te guia, aquele que controla, aquele que te guarda, aquele que não dorme, aquele que dá ao nosso coração uma tranquilidade tão grande, que como o Salmo 4 diz, deito e logo durmo, pois tu me faz repousar em segurança. Que essa noite você possa adorar o Senhor, sem preocupação, sem reserva, porque nós viemos para esse momento para adorar a Ele, exaltar a Ele. Então feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, viemos te adorar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, e que nada e ninguém possa impedir essa noite, culto de família, culto de adoração, ninguém impeça esse louvor, e que meus lábios possam te adorar em espírito e em verdade, em Cristo Jesus, amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
sabia, meu irmão e minha irmã, que mesmo nas nossas casas, que mesmo naquela impressão que temos que estamos isolados, cercados, oprimidos, existe um derramar de Deus de graça. Apóstolo Paulo diz algo tão tremendo que tem sido uma frase que eu tenho colocado no meu coração nesses dias: pois a minha leve e momentânea tribulação irá gerar peso de glória eterna. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo assim: olha, tudo que nós estamos passando hoje vai produzir algo muito bom. Tudo que estamos passando hoje vai produzir algo pesado, tremendo e eterno com o tempo, e vamos desfrutar ainda nessa terra. Então, se você não enxerga isso, olha com outro olhar e contempla a graça do Senhor derramada aqui, porque tem graça demais. Senhor, é tremenda a tua graça. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Derrama a tua graça. Aleluia. Diz comigo. Quebra o jugo, meu pecado, tão mais forte, meu amado, Rei da glória, o grande Rei dos reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em fé. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, nome do Senhor. E traz a ordem, meu ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com a sua justiça. Como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vez. Estou liberto em fé. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Eminala suyo de canamai. Diga! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Diga! Digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Te amo, Senhor. Tu derrama a tua graça sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Derrama
comigo assim. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Sim, sim, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh! Aleluia! Chamamos! Oh! Senhor, quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que onde havia morte, haverá vida. Aonde havia desespero, haverá esperança. Senhor, em nome de Jesus, que nada e ninguém, nada nos separará do Teu amor, Senhor. Que esta graça seja derramada sobre nossas vidas agora. Oh! Seja um profeta na tua casa, seja um profeta no teu lar. Estenda tuas mãos e abençoa a tua família, pois o nosso Deus é o Deus que faz ossos velhos secos ressuscitar. Go! O que posso ver não vale de ossos secos. E o que posso dizer, já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volta alegria, venha estilo, que haja palavra. Vale de ossos secos, pode a esperar. Posso ouvir um som do avivamento, a morte tornando o que posso ver, se não vale de ossos secos. Sim. E o que posso dizer, já se foi a esperança. Diga comigo assim, ó. Nossa vergonha
está exposta debaixo do sol. Há muito tempo que foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, que haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Aleluia! Ressuscita. Pela fé, meu irmão, minha irmã, que você se coloque em pé e que tuas mãos estenda aos teus familiares, teus filhos, sua esposa, seu marido, e em nome de Jesus, aonde havia morte, espírito de morte cairá por terra, porque o nosso Deus é o Deus da vida, da vida, da vida, da vida. Aleluia! Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, oh, vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir um som do avivamento, a morte tornando vida. Aleluia. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, sim, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Oh! Sim, Senhor. Vivo eu quero estar. No teu abrigo, Senhor, eu quero estar. Aleluia. E lá sentirei segurança.
pois não tem outro melhor lugar que está em tua presença. Cante esse último cântico, adore o nome dEle, profetiza sobre a tua própria vida. Aleluia. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Não. Tu estás comigo, Senhor. Aleluia. Com meus irmãos. Cante. Diga! Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo, moro sob a sombra do onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Aleluia! Tu é aquele que dá segurança, tu é aquele que nos dá livramento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus dará ordem aos seus santos ao nosso respeito. Aleluia! Em ti eu quero estar, Senhor. Cante. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Só você, na tua casa, diga assim: e nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará.
Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Sim, Senhor, nada. Te louvamos, te engrandecemos pelos séculos. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Pais queridos, meus amados, deixa eu falar alguns recados para vocês. Eu sei que alguns já estão acostumados com nossos cultos já online, outros ainda não se acostumaram, outros só estão assistindo de domingo, que eu fiquei sabendo, mas tem culto todo dia. Segunda-feira nós temos nosso flashback às 20 horas, terça, quarta-feira, nós estamos tendo um culto doméstico, palavra, louvor, tem sido muito bom. Então tem segunda tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, quinta-feira estudo bíblico. Nesta quinta-feira eu vou estar dando o estudo bíblico sobre o livro de Gênesis. Amém, queridos, será uma bênção também. Sexta-feira, nosso culto de casais. Peço até perdão, sexta-feira passada agora não tivemos o culto de casais, foi no sábado, foi ontem, mas sexta-feira que vem agora será certinho às 20 horas, tá? Sábado está tendo pelo Instagram o culto dos jovens às 7h30 e domingo pela manhã às 10 horas e à noite 19 horas nós estamos aqui louvando ao Senhor no culto da família. Tem sido maravilha. Eu quero te dar um recado também. Eu quero que você vá se preparando aí. Está quase certo que a Igreja Batista Apacentar vai estar fazendo uma caravana, ok? Ali para orar nos ministérios, clamando ao Senhor por paz, clamando ao Senhor por cura, clamando ao Senhor para que todo este mal acabe. Nós não temos a data ainda, vamos fazer uma caravana, sair aqui da igreja, os carros, nós vamos estar, claro, ninguém vai descer dos seus carros, vai estar todo mundo de máscara, todo mundo com seu álcool em gel, ninguém vai se tocar, ninguém vai chegar perto um do outro, para que a gente possa fazer essa carreata e saindo daqui da Apacentar, indo lá nos ministérios, na esplanada e depois voltando para cá. A gente ora lá, depois volta. Não tem data ainda, mas eu quero que você vá já se preparando, divulgando aí para os seus familiares e tudo. E será aquele momento também que você vai ver teus irmãos, né? Rever, vendo de longe, vai olhar assim, vai dar um tchau para eles e, enfim. Então fica ligado nesse mistério, tá? Queridos, nesse momento agora, é o momento que a gente dizima, é o momento que a gente oferta. Eu quero que você, quando estiver passando esse vídeo, você possa estar ofertando na casa do Senhor e dizimando na casa do Senhor. Aqui embaixo vai estar passando as contas da igreja, como você pode ofertar, como você pode dizimar. Durante a pregação também você vai ver que vai estar lá. Não deixa de fazer isso hoje. Hoje. Amém? Queridos, fica com o vídeo aí. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, deixa eu te dar outro recado. Não deixa de se inscrever nos nossos canais do YouTube e do Facebook, principalmente no YouTube, vai lá, nós estamos com uns 550 inscritos, querendo chegar aí à meta de 1000. Pede
para a mãe escrever, para o pai, para os filhos, o filho 1, 2, 3, 4 se inscrever. Cada um sei que tem um perfil mesmo, então vai lá, se inscreve, para a gente chegar a essa meta, meus amados irmãos, também no Facebook. Se inscreve hoje, mesmo que você não assista esse culto pelo YouTube, se inscreve lá também, tá bom? E bota lá o sininho e curte, que é muito importante para a gente, tá, queridos? Meus amados, nesse momento agora, vocês vão estar com a palavra de Deus. E assim como foi de manhã, esse domingo é o domingo da prata da casa. Deus tocou os pastores da igreja a convidar de manhã nosso diácono Valtenor e agora à noite nossa diaconisa Fabiana Cristina Pim. É uma bênção de Deus, os irmãos da pastora já conhecem, é uma grande pregadora da palavra do Senhor. Fica com a Fabi e que Deus te abençoe nessa palavra. Amém. Paz do Senhor, igreja. Que honra, que prazer falar para vocês nessa noite. Eu confesso que quando o pastor Moza me ligou e me trouxe esse desafio para trazer uma mensagem para a igreja virtualmente, eu fiquei um pouco com o estômago embrulhado, com medo, apreensiva, não sabia se ia dar certo, se não ia. Mas tem muito a ver com a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para vocês nessa noite. A mensagem que o Senhor falava muito forte comigo é: Deus continua no controle das nossas vidas. É preciso confiar. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, e quem me conhece sabe, tem uma frase que eu digo com muita frequência. Eu aprendi ela com um grande amigo e eu digo: Cristo governa sobre todas as coisas. Ele reina soberanamente num trono inabalável. E, de fato, Ele governa sobre todas as coisas. Mas quando nós nos vemos em meio a uma situação como essa, em meio a um momento como esse, em que nós não sabemos o dia de amanhã, em que as coisas fogem do nosso controle, a gente diz isso, mas a gente não sente isso no nosso coração. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, em Isaías 43, verso 1. Amém? Eu vou esperar vocês pegarem a sua Bíblia, vocês chamarem o pessoal da sua casa para assistir o culto com você, para que todos vocês estejam juntos nessa noite, celebrando e adorando o nome do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel. E eu quero te pedir para você repetir isso nessa sua casa agora, dizendo: Mas agora, ó Brasil, mas agora, ó Fabiana, mas agora, ó José, mas agora, ó Antônio, ó Maria. Diga para você mesmo essa mensagem. Mas agora, ó Brasil, ouça o Senhor que o criou, ó Brasil. Assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua. Pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Não tema, pois eu estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta os meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus. Pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estes? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, ó Brasil, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Eu, somente eu, sou o Senhor e não há outro Salvador.
primeiro previ sua salvação. Então salvei e proclamei isso ao mundo. Nunca Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Brasil, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Eu quero te convidar nessa hora, você fechar os seus olhos para que nós possamos orar e pedir para que Deus fale conosco aquilo que Ele tem separado para nós, a porção que Ele tem separado para nós. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela forma como o Senhor tem se revelado para nós. Obrigada, Senhor, pela forma como o Senhor tem falado conosco. Obrigada, Pai, pelo que o Senhor tem suprido e também pelo que tem deixado de suprir, porque nós cremos que a sua mão age sobre as nossas vidas, sobre o Brasil, sobre essa nação e sobre o mundo todo, porque nada foge do seu controle. Nós queremos te pedir nessa noite, fala conosco a mensagem que nasceu no teu coração, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo através da minha vida. Usa-me, Deus, que eu possa diminuir para que o Senhor venha crescer e para que o seu nome seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Querido, como bons crentes que somos, nós dizemos que confiamos no Senhor, nós lemos esse texto e enchemos a nossa boca por onde nós passamos e dizemos: eu confio em Deus, eu sei que nada foge do controle dEle, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós usamos os jargões de crente por onde a gente passa e com tanta segurança a gente fala. Só que quando nós vivemos uma situação como essa, em que a situação foge do nosso controle, entenda, ela foge do nosso controle, ela não foge do controle de Deus. Nós achamos que porque ela fugiu do nosso controle, nós não conseguimos mais ver a glória de Deus manifesta nas nossas vidas. Nós não conseguimos mais enxergar a manifestação real do poder de Deus em cada ato, em cada momento, em cada situação que nós vivemos. E aí é curioso porque quando alguém liga pra gente, a gente diz: não, tô ótimo, eu confio em Deus, eu confio no Senhor, Ele é meu Senhor, meu Salvador. Aí eu falo alguns salmos e falo: não, tá tudo certo. Mas quando eu tô lá no meu íntimo, dentro da minha casa, é que verdadeiramente eu revelo aonde está a minha confiança. E sabe por que eu falo tudo isso? Porque quando nós ministramos uma palavra, quando o Senhor traz algo ao nosso coração, Ele fala primeiro com a gente. E quando as pessoas me ligavam, eu dizia para elas: eu confio em Deus, eu sei que Ele vai prover todas as coisas, eu sei que nada foge do controle dEle, mas no íntimo, quando eu estava lá dentro da minha casa, eu chorava. Eu chorava e me derramava aos pés do Senhor, questionando porque as coisas tinham fugido do meu controle. E eu não me lembrava que Ele exerce o controle de tudo. E que aquela frase que eu sempre digo, que Cristo governa soberanamente num trono inabalável. Essa frase não é simplesmente uma frase, ela é uma realidade. É algo eficaz, é vivo nas nossas vidas. E aí, quando nós vivemos todas essas coisas, nós nos preocupamos com a economia, nós nos preocupamos com a saúde, nós nos preocupamos, às vezes com os outros, às vezes só com nós mesmos e com os nossos. O curioso é que nós estudamos a palavra de Deus e conhecemos os seus mandamentos e todas as suas promessas. Nós conhecemos tudo aquilo que Ele disse para nós, todo o legado que Ele deixou para nós. Mas no momento de crise nós esquecemos disso. E eu quero te dizer que Ele sempre manda para nós a justa medida daquilo que nós precisamos. Nessa hora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 25. Jesus está ali, Ele fala aos seus discípulos, Ele fala abertamente para todos que quisessem escutar. E Ele diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros?
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, beber ou vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Querido, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu quero te dizer que Jesus nos traz esse ensinamento no livro de Mateus, mas se você for lá na sua Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, você vai contemplar um milagre vivido por aquele povo que andava no deserto com Moisés, murmurando, e porque eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber. E o curioso é que, da mesma forma que Deus nos diz para não nos preocuparmos com isso, Ele surpreende aquele povo. Eu queria te pedir para abrir sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 18, capítulo 16, versos 11 a 18. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes, ao entardecer, vocês terão carne para comer, e pela manhã, pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas aparecerão, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam repletos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma cabana fina de flocos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Querido, o que é isso? Provisão. Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. E os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja nos dias de hoje, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele proveu para o povo no deserto, se Ele proveu e deu aquele acalento no livro de Mateus, Ele é o mesmo que nos diz hoje: calma, confia em mim, porque nada foge do meu controle. Fabiana, calma, não viva uma falsa confiança. Confie verdadeiramente em mim. Se eu te mandar pular nessa piscina e você não enxergar a água, pula, porque eu vou dar água no momento certo. Nessa noite, meu irmão, eu quero te dizer, se Ele disser para você pula, pula. E sabe o que é mais curioso? Ele nos ensina, nesse texto de Êxodo, que Ele mandava para o povo a justa medida do que eles precisavam. E o curioso é que ainda assim como eu e você, tantas vezes, a gente ainda confia desconfiando. E tiveram alguns que ousaram guardar o alimento para o dia seguinte, mesmo Moisés tendo orientado eles a não fazer. E aí, olha só o que a Bíblia nos relata. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento, e quando o sol esquentava, os flocos não tinham sido recolhidos, derretiam e desapareciam. O maná, ele serve para um dia. Ele mandava a justa medida do que o seu povo necessitava. Por que hoje nós nos questionamos
se nós teremos o pão de amanhã, se Ele tem suprido o pão de hoje? Por que é que em meio a tantas coisas lindas que nós temos contemplado, nós nos apegamos com uma incerteza do amanhã, sendo que nós servimos um Deus que exerce um controle de todas as coisas, que reina soberanamente num trono inabalável. Querido, Ele criou o mundo todo proclamando palavras. Ele dizia: haja luz, e houve luz. Ele dizia: hajam águas e mares e animais, e tudo foi criado assim. Bastaria uma palavra dele para que tudo isso acabasse, para que tudo isso sumisse. E eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus de detalhes. Nada foge do controle dele, Ele presta atenção nos detalhes, porque Ele se preocupou com as estrelas do céu, o quanto elas brilhariam. Ele se preocupou com cada detalhe, a cadeia alimentar, tudo, tudo. Em Isaías 40, verso 27, 31 a 31 diz o seguinte: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças. Ele não se cansa e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam, repete comigo, irmão, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Quando entendemos isso e passamos a ter uma confiança plena, verdadeira em Deus, se torna mais fácil suportar as pressões do dia a dia. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. A gente não ouve falar de outra coisa dentro das nossas casas, nós não ouvimos falar de outra coisa nas redes sociais, na televisão, no rádio, que não seja pandemia, Covid-19, Bolsonaro, Mandetta, Itália, morreu. É assim, uma desgraça atrás de desgraça. E isso vai abatendo o nosso coração de uma tal maneira. E aí a gente vê, isola, liberta, a Rede Globo, a politização. Querido, eu quero te dizer nessa noite, política, economia, saúde, está tudo misturado. Mas Deus continua sendo Deus. Ele não se mistura, Ele está acima de todas essas coisas. Ele olha tudo de uma outra perspectiva, por uma outra ótica. E eu imagino que Ele lá do céu, do seu trono inabalável, como a gente cansa de dizer, Ele deve estar olhando tudo isso falando, não estão aprendendo nada. Enquanto não aprender, eu não vou falar. Bastaria uma ordem dEle para que tudo fosse feito. Mas eu imagino que Ele fica olhando e falando, não estão entendendo nada. Não vou fazer nada. Você deve estar na sua casa se perguntando assim, tá bom, Fabi, ok. Ele está permitindo todas essas coisas, mas por que tantas mortes? Por que fome? Por que desemprego? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E nós só nos apegamos a essas coisas, a esses detalhes. A palavra de Deus, ela diz lá em Isaías 40, que o Senhor ouviu os clamores do seu povo. Depois que eles estavam saindo de um exílio, e Ele mandou uma palavra de acalento. Ele diz assim, em Isaías 40, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com o dedo?
Quem mais sabe o peso da terra ou pesou a balança dos montes e as colinas? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o caminho certo? Ou lhe mostrou como chegar até a sabedoria? Pois não, todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. E ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Ele leva uma palavra para aquele povo que estava sendo castigado pelos seus pecados, querido. E muitas vezes tudo isso que nós estamos passando é porque nós não entendemos no amor aquilo que ele queria nos ensinar. Sabe por quê? Porque ele tem dado mensagens, ele tem dado sinais, ele tem enviado sinais há muito, muito tempo. E muitas vezes nós estamos apressados demais para o nosso trabalho, atrasados para levar o filho para o colégio, preocupados demais com as contas e os boletos que estão chegando. E nos esquecemos de parar e ouvir o que Deus tem para nós. E sabe o que acontece? Às vezes, tudo aquilo que Ele tentou ministrar para nós, no amor, para que nós deixássemos de errar, Ele agora tem ministrado aos nossos corações, num momento de dor. Mas ainda assim, Ele continua sendo Deus. Ele continua exercendo o controle sobre todas as coisas. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque mesmo em meio à nossa surdez e à nossa cegueira para ouvir o que Ele quer, Ele ainda assim nos diz: calma. No livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 21, ele diz: acaso não ouviram, não entenderam, estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos, de tão pequenos. Ele estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes. Logo murcham quando sopra sobre eles o vento e os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa de seu grande poder, de sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. É tempo de confiar verdadeiramente naquele que tem o controle de tudo. A gente lê na palavra de Deus, Ele inúmeras vezes dizendo para nós: ei, vocês não sabem quem eu sou? Eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu sou aquele que governa num trono inabalável. Eu sou aquele que tem o poder da cura. Eu sou aquele que posso, sim, permitir a doença, a enfermidade. Eu permito a morte, como foi ministrado alguns dias atrás. Tudo o que aconteceu sobre a vida de Jó, como permissão de Deus. Querido, quantas coisas mais vão ser precisas, vão ser necessárias para que a gente entenda o que Ele quer que a gente aprenda. E para que a gente entenda que Ele exerce o controle de todas as coisas. E que enquanto não houver o aprendizado necessário, as coisas continuarão a acontecer. Enquanto tudo não for mais do que uma briga, enquanto tudo não for mais do que desavenças, enquanto as pessoas não compreenderem isso, não haverá mudança. As coisas só têm piorado. Existe uma notícia que traz um refrigério e daqui a pouco as coisas pioram, mas eu quero te dizer uma coisa. Se tirarmos todos os pesos dessas notícias, as politicagens, as dúvidas que são geradas nos nossos corações sobre o que é certo, o que é errado, sobre vamos ficar em casa, mas vamos morrer de fome, e tantas outras coisas, eu quero te dizer que eu consigo enxergar, e eu creio que você também, meu irmão,
a permissão de Deus sobre tudo isso. De tudo que está acontecendo. Sabe por quê? Porque Ele tem revelado quais são os propósitos dele. Em meio ao que denominamos tragédias, eu estava conversando hoje com meu marido, conversei com o pastor um pouco antes dessa palavra, e a gente estava ali falando, e algo que tem me surpreendido, eu tinha decidido não assistir mais jornal, porque ali só tem coisa ruim, só notícia ruim, e aquilo vai mexendo com a gente, deprime o ser humano. Mas, de uns tempos para cá, os jornais têm colocado ali notícias de esperança. E eu confesso que depois de, 20 dias que eu já estou em casa, nessa semana eu me emocionei por 2 vezes assistindo um jornal. Vendo o poder que toda essa situação tem para mudar algumas coisas. Nós temos visto, a primeira delas eu acho incrível, as inúmeras manifestações que têm sido feitas aí para médicos, enfermeiros, caminhoneiros, entregadores e tantos outros profissionais que têm arriscado a sua vida para que as coisas não possam parar. E aí nós vemos aquelas manifestações com carros e pessoas aplaudindo, e policiais, e iluminação, e tantas coisas maravilhosas. Sabe o que eu quero te dizer? Eles sempre estiveram ali. Eles sempre estiveram sujeitos a outras doenças. Eles sempre saíram de casa sem ter a certeza de que eles voltariam. Mas só em meio a uma situação como essa, é que a honra está sendo dada para profissionais que muitas vezes abrem mão da sua própria vida para salvar. A segunda coisa que eu vi esses dias foi o povo se unindo em campanhas para arrecadação de alimentos, para levantar álcool, para fazer compra para os velhinhos, para espalhar e criar ambientes nas ruas para que as pessoas possam se higienizar. As pessoas estão doando amor. As pessoas têm se sensibilizado umas com as outras. E elas têm deixado de lado um pouco das suas próprias necessidades, entendendo que quando a gente olha para o outro, o Senhor se agrada de nós. Uma outra coisa que eu vi são grandes marcas e empresários de renome se unirem, deixando de lado a concorrência por um propósito muito maior, a cura, buscar novos leitos, buscar recursos. Grandes bancos, grandes empresas de telefonia. A gente tem visto lives que arrecadam toneladas de alimentos. O ser humano se disponibilizou a fazer o bem, independente do seu próprio interesse, entendendo que o bem maior, esse deve ser o nosso interesse. Cristo tem nos ensinado isso desde que Ele veio. E nós não aprendemos. E foi necessário uma tragédia para que a gente pudesse colocar isso em prática. O mundo tem despertado. Por quê? Por que foi necessário um momento de dor para que isso acontecesse? Houve um equilíbrio na terra, nas águas. Houve uma notícia de que a poluição em São Paulo havia diminuído 30% em um mês de isolamento. E olha que nem está todo mundo lá isolado. Ouvimos notícias de que houve diminuição da criminalidade, diminuição da prostituição. Querido, como não enxergar as coisas boas em meio a tudo isso? Princípios têm sido resgatados dentro dos lares do mundo inteiro. Mães e pais passaram a ter tempo de qualidade com seus filhos. A figura da professora, da babá, da empregada, ela foi substituída pela figura dos pais. E como é possível contemplar lares e crianças felizes e plenas? Será que a gente não vê o quanto o dia a dia tirou de nós aquilo que era mais valioso? Como não enxergar, em meio a uma situação de tragédia, o quanto Deus tem agido dentro dos nossos lares? Aqueles que eram ausentes, hoje são presentes. Tem que sentar,
fazer a aula com seu filho, sentar à mesa para comer. Querido, eu quero te perguntar, há quanto tempo você não sentava à mesa com sua família para comer? Há quanto tempo você não tinha conversas longas com os seus filhos? Ou com sua esposa, ou com seu esposo? Uau! Coisas tão simples, mas que estavam em falta nos lares do Brasil, nos lares do mundo. É tempo de entender, e mais do que entender, aceitar. Que mesmo em meio a uma tragédia, Ele continua sendo Deus e nada foge do seu controle. Eu quero ler contigo novamente um pedacinho do texto que deu início à nossa mensagem. Vamos abrir ele lá? Em Isaías 43, só de 1 a 3. Mas agora, ó Brasil, ó Joana, ó Ana, ó Fabiana, ó Moza. Mas agora, ouça o Senhor que o criou. Assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor. Ele diz para nós. Ele diz para mim e diz para você. Sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. No fundo, Ele está te dizendo, calma, eu estou no controle. Eu finalizo a mensagem de hoje com uma frase do Max Lucado, que ele diz assim: Deus usará o que quiser para mostrar a sua glória. Céus e estrelas, histórias e nações, pessoas e problemas. Querido, Ele reconhece a dor. Ele reconhece os desafios da vida e o sofrimento normal do dia a dia, cujo enfrentamento se dá apenas com uma atitude de confiança, na certeza de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando nada dá para fazer sentido para você. Nada faz sentido. Eu quero te dizer, confie plenamente no Senhor. Ele, ao seu tempo, vai manifestar a sua glória. Entenda, ao seu tempo. Quando Ele olhar lá de cima, no seu trono inabalável, e Ele entender e olhar e falar, estão começando a aprender. Agora sim é hora de eu manifestar. Agora sim é hora de eu dar uma ordem e tudo acabar. Agora sim é momento, porque o meu povo entendeu o que eu queria há tanto tempo que eles aprendessem. Em Isaías 41:10 ele diz, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. Meu irmão, eu não quero dizer para você que vai ser fácil. Nós somos seres humanos, nós somos carne, como ela milita com o nosso espírito, né? É incrível quando eu escrevia essa mensagem, como o Senhor falava ao meu coração. E Ele dizia para mim assim, Fabiana, como eu queria que você tivesse verdadeiramente entendido isso. Ué, Fabiana, você está trazendo essa mensagem e você não entendeu? Querida, eu entendi. Só que a nossa memória ela é tão curta, ela é tão fraca. E quando vem um dia difícil, a gente já esquece disso. A gente esquece de cada uma das promessas que Ele nos fez. A gente esquece de que Ele exerce um controle de tudo. De que bastava que nós confiássemos nele e tudo estaria bem. Porque, ainda que houvesse um dia mau,
o outro viria bom. Ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Querido, na noite de hoje eu quero te dizer, se o choro tem permanecido no seu lar, é tempo de confiar em Deus, para que amanhã a alegria chegue. E o amanhã, ele é figurativo, querido. O amanhã pode ser quando a gente terminar com todo esse culto e você, dentro da sua casa, com a sua família, se reunir e dizer, basta. Hoje é o dia do basta. Do desânimo, do pessimismo, da dor, da tristeza, do choro. Hoje é o dia do basta, da insegurança, porque Ele vai prover para nós o maná diário. Hoje é o dia do basta, de não ter o diálogo com a minha esposa. Hoje é o dia do basta, da minha impaciência com os meus filhos. Hoje é o dia do basta, do meu medo com relação ao meu emprego, porque eu não sei se eu vou ficar, se eu vou sair, se vão reduzir, se eu vou ter carga. Hoje é o dia do basta, porque aquele que tem exercido o controle da minha vida, proverá a justa medida daquilo que eu preciso. Aquele em quem eu confio, aquele em quem eu entreguei, a quem eu entreguei a minha vida, proverá a justa medida daquilo que eu preciso. E hoje é o meu basta. Hoje é o meu último dia de lágrimas, porque a minha alegria vem pela manhã. Eu quero te desafiar, meu irmão, nessa noite, dar passos de fé e de confiança no Senhor, entendendo que quando nós entregamos plenamente a nossa vida nas mãos dEle, Ele exerce o controle de tudo e nada foge do controle dEle. Talvez do nosso, mas do dEle nunca. Feche os seus olhos e eu quero te convidar para orar. Paizinho querido, como o Senhor é maravilhoso. Como é maravilhoso contemplar a sua multiforma de falar. Como é maravilhoso saber que mesmo quando tudo foge do nosso controle, o Senhor exerce o seu controle. Como é maravilhoso ver que mesmo em meio a tantas tentativas de falar conosco sobre aquilo que o Senhor queria que nós aprendêssemos, e nós não aprendemos, ainda assim o Senhor deu o seu jeitinho para que a gente pudesse aprender. Senhor, obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos assegura tantas vezes que o Senhor é Deus. Um Deus de promessa, um Deus de cumprimento de promessa, um Deus de cuidado. Um Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Um Deus que nos garante plenitude, plenitude de vida. Um Deus que nos deu um presente que foi Jesus. Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Nós queremos Te dizer, Pai, que quando for difícil, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo nos traga a memória. O Senhor exercendo o controle de tudo. Para que isso nos traga paz, acalme os nossos corações, para que a gente possa confiar que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Obrigada, Paizinho, obrigada, Pai, por tudo, Deus. Em Teu nome que oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão. Espero ter estado com vocês na casa de vocês. Nós temos um recadinho para vocês bem especial do Ministério de Missões. Queria te pedir para você não desligar o seu televisor agora. Nós vamos passar um vídeo falando um pouquinho sobre aqueles que continuam lá fora, fazendo a obra, dando a cara a tapa como os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os caminhoneiros, em busca de vidas, em busca de salvação. E eu queria que você dedicasse um tempinho da sua noite, só mais um pouquinho, e assistisse esse vídeo com a gente. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Uma semana maravilhosa na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Fabiana Pim
e junto com meu marido Lucas Rezende, nós lideramos o Ministério de Missões da Igreja Batista Apacentar. E nós estamos aqui para trazer para você um recado bem diferente. Na verdade, no dia 15 de março, nós tivemos uma oportunidade junto à igreja para demonstrar para vocês a realidade atual da Apacentar junto ao Ministério de Missões. Atualmente, nós distribuímos para o Ministério de Missões um valor total de R$10.500 aproximadamente, sendo R$3.600 destinados para Guiné-Bissau, R$4.000 destinados para a casa de recuperação, sendo R$2.000 para a própria casa e R$2.000 para a missionária Nicinha, R$1.000 para o missionário Walterson, que tem um trabalho junto aos presídios de Anápolis, fazendo uma capelania prisional. Nós ajudamos o avanço missionário. A cada semestre nós enviamos para lá para o avanço missionário, além de irmãos da nossa igreja que se dispõem a fazer missões, nós ajudamos com todas as bíblias que são arrecadadas para distribuição no projeto. Aproximadamente R$3.000 por semestre, ou seja, R$500 por mês. Além disso, nós ajudamos a missionária Alessa, que está na Irlanda, com mais R$200, e agora nós aumentamos essa oferta para R$400. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? A realidade da nossa igreja, apesar de ser uma igreja muito grande, ela não é uma igreja rica. Ela não é uma igreja que tem uma verba alta, que consegue se manter com tranquilidade. Não, muito pelo contrário. Além dos missionários, nós temos N outras pessoas que recebem ali na Apacentar. Não só o nosso corpo pastoral, mas nós temos alguns músicos, nós temos o pessoal da limpeza, o rapaz que faz toda a organização da nossa igreja, fora os custos normais que toda empresa teria, apesar de nós termos uma igreja. Nós pagamos água, luz, condomínio, nós pagamos todas essas despesas. Nós temos um jardim, nós temos que cuidar do jardim, enfim. Todos os meses, o que entra na nossa igreja e o que sai da nossa igreja é praticamente empatado. Tem meses que, na verdade, a igreja termina deficitária. Em busca disso, a liderança de missões, juntamente com o pastor Júnior e o pastor Moza, nós sentamos para buscar alternativas, porque o nosso objetivo não é nos limitar a somente ajudar essas pessoas que a gente já tem ajudado. O nosso objetivo é alcançar outras pessoas. Por exemplo, existe um projeto incrível de você apadrinhar pastores na África, e o custo para apadrinhar um pastor na África é de R$250, meu irmão. R$250 mantém um pastor na África. Então, o nosso objetivo é aumentar a nossa receita, para que nós possamos ajudar mais e mais pessoas. E no momento como esse, em que o coronavírus tem tomado a nossa economia, e nós sabemos que todos vocês estão passando por dificuldades, mas imaginem essas pessoas que dependem exclusivamente dessa oferta para sobreviver. Por que eu estou dizendo tudo isso? Durante o ano de 2019, nós trouxemos uma mensagem para a igreja como um todo, não a Igreja Batista Apacentar, mas a Igreja Reino, sobre ser um cristão relevante, sobre desenvolver o seu papel no reino. E muitos de nós achamos que desenvolver nosso papel no reino é ir para a África, ou ir até os povos não alcançados, ou fazer missões na rua, entregar comidas na rodoviária. De fato, isso também é ser relevante. Ser relevante é fazer a diferença, seja onde você estiver, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja. Ser relevante é as pessoas olharem para você e verem Jesus através da sua vida. E isso você pode fazer de N formas. E nós não cansamos de escutar no nosso meio cristão que se faz missões de 3 formas: com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que abençoam e com os joelhos daqueles que oram. Querido, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós lançamos um carnê missionário. E esse carnê, ele vai ser destinado exclusivamente para missões. Exatamente isso. Vocês lembram que eu disse qual é o valor que nós temos ajudado para cada uma dessas pessoas, certo? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que quando você paga a prestação do seu carnê, você sabe quanto é que vai ser destinado para cada um desses projetos. Então, por exemplo, se você vai pagar o seu carnê de 500, ou 300, ou 200, ou R$100, ou 50, ou 20. Irmão, o que eu quero que você entenda entenda que você está assumindo um compromisso com o reino. Não inicie o seu carnê na emoção e depois de um tempo não consiga pagar. Assuma algo que você possa fazer. E eu quero te dizer, Deus não deve nada para ninguém. Entenda, isso não é o seu dízimo, isso é uma oferta de amor. Dízimo é um mandamento, oferta não. Oferta é algo que vem do seu coração. Quando você pagar o seu carnê, você vai ter certeza que 34% daquilo que você está pagando, ele vai diretamente para Guiné-Bissau. Você vai saber que 19% daquilo que você está pagando vai para a casa de recuperação. 19% do que você está pagando vai para a missionária Nicinha. 9,5% vai para o pastor Walterson na capelania prisional.
5% vai para as Bíblias do Avanço, 4% vai para a Alessa e 9,5% vai ser destinado para outras obras missionárias. Que outras obras missionárias são essas? Os nossos pastores que nós queremos abençoar lá na África, esses pastores que nós queremos adotar. A nossa meta inicial seria de R$1.000, ou seja, 4 pastores. Mas eu creio que até o final do ano de 2020, independente de crise, independente de coronavírus, independente de qualquer coisa, nós vamos alcançar muito mais pastores. E por que eu te digo isso, querido? Porque o Senhor governa soberanamente, num trono inabalável. As coisas podem fugir do controle dos homens, mas elas nunca fogem do controle do nosso Senhor. Se você tem interesse em ajudar-nos, em contribuir, em fazer parte, em ser relevante, eu quero te convidar a nos procurar, a procurar a igreja, a se comprometer com esse carnê. A primeira parcela vai vencer em abril. E você deve estar se perguntando, mas Fabi, eu não sei nem como eu vou pagar as minhas contas. E é por isso mesmo que eu estou te dizendo, querida, é uma oferta de amor. Não se comprometa com algo que você não consegue. Eu prefiro que você fale assim, vou pegar um carnê de R$50 e naquele momento em que a crise passar, em que você tiver certeza que você vai conseguir contribuir com mais, o seu coração te determinar a fazer isso. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração como Ele falou ao nosso coração quando Ele nos deu essa ideia. O nosso objetivo é que não haja necessidade de mexer em nada, dentro da nossa equipe, dentro das pessoas que têm se dedicado ali dentro da igreja. O nosso objetivo é não mexer em nada nos valores que são enviados para os nossos missionários. Nós cremos que é um momento que o nosso Brasil está vivendo, cremos sim, sabemos disso e sabemos que tudo tem um propósito e nada foge do controle de Deus. Eu quero te desafiar, meu irmão, a pensar no seu próximo. Como meu coração tem doído ao imaginar pessoas que diariamente buscam o seu pão de cada dia. Diariamente. Não é aquela pessoa que tem um salário certo, mas que ela tem que sair todos os dias de casa em busca de prover o seu sustento. E quando tudo isso está acontecendo, ela não tem o pão de cada dia. E nós temos que dar graças porque nós temos. Ainda que às vezes com um pouco de dificuldade, às vezes com um suor grande e vivendo em meio à tribulação e às vezes até mesmo passando dificuldades, não tem nos faltado. Sabe por quê? Porque aquele que é fiel ao Senhor experimenta a fidelidade de Deus. Que Deus abençoe você, que o Senhor possa alcançar o teu coração, que você possa deixar que o Espírito Santo fale contigo, que o valor não seja ditado por mim, ou pelo Lucas, ou pela igreja, mas que o Senhor fale ao seu coração sobre aquilo que você pode contribuir. Eu desafio você a fazer parte dessa história, a fazer a diferença, a ser relevante. Fiquem com Deus, desculpem pelo vídeo longo, mas eu precisava trazer essa mensagem para você e pedir para você, faça a sua parte, faça missões. Um beijo, fiquem com Deus.